Então, olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E hoje estamos aqui com o nosso convidado mega especial, que é o Luciano Garcia Júnior, que faz parte do corpo de diretores do Praticadamente e que desenvolve um trabalho sensacional nos grupos do WhatsApp, tanto de hipnose como de hipnoterapia do PDM. E ele vai agora compartilhar seu vasto conhecimento, respondendo às perguntas deixadas aqui nas nossas redes sociais e também as que foram feitas aqui e agora. Tá? Mas antes de dar a palavra para o nosso convidado, só gostaria de lembrar a vocês que estamos em todas as mídias, como o WhatsApp, o Instagram, YouTube, o Facebook e no Spotify. Vocês nos encontram lá, sigam-o praticadamente e compartilhem. Luciano, passo a palavra para você. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Para quem está ao vivo aqui, uma excelente noite para vocês. Como sempre, o intuito dessa live, quando eu participo, tirando as exceções que quando a gente tem um tema específico, a ideia dessa live de hoje aqui é discutir com vocês, responder perguntas, como se fosse um processo de mentoria. Eu sou mentor de alguns terapeutas, ou seja, alguns terapeutas pagam para mim para terem um tempo comigo respondendo todas as perguntas que eles quiserem, desde captação de clientes, atendimento, etc e tal. Então, eles têm um tempo pré-destinado para isso, para que eu possa ajudar eles da melhor forma que eu puder com todo o conhecimento, bagagem e experiência que eu tenho. O intuito dessa live aqui é oferecer um pouquinho disso para vocês que estão assistindo, ao vivo ou gravado. Sendo que quem está ao vivo tem a grande oportunidade de fazer as perguntas, direcionar os temas que a gente vai discutir aqui. Normalmente a gente abre também no Instagram ou nos grupos ali para que façam perguntas, para caso você não possa participar, você quiser deixar a sua pergunta, a gente vai responder também. No caso de hoje, a gente não tem nenhuma pergunta de fora, então eu passo direto para quem está aqui ao vivo. Ou seja, quem quiser pode abrir o microfone ou mandar por escrito a pergunta, e hoje a gente vai começar a partir disso, discorrer, responder, vou passar aqui um pouquinho do que eu sei em relação àquilo. Qual a diferença da hipnoterapia sistêmica? A Márcia falou assim, a Marcinha mandou aqui. Bom, hipnoterapia sistêmica, na verdade, é uma nomenclatura diferente para duas técnicas juntas, tá? Na verdade, três técnicas juntas aí. A gente tem a hipnoterapia, que é a junção da hipnose com o processo terapêutico, seja ele qual for, a gente vai dar o nome de hipnoterapia, e sistêmica, normalmente se refere à constelação familiar, tá? Ou constelação sistêmica. Normalmente, quando você vê sistêmica no novo, vai estar referindo a essa área de atendimento, a área com constelação familiar ou a constelação sistêmicas, que são bem parecidas ali, com algumas pequenas diferenças entre elas. Normalmente, quando a pessoa utiliza hipnoterapia sistêmica, significa que ele trabalha com a linha de hipnoterapia, ou seja, a hipnose aliada a um processo terapêutico, mais a linha de constelação familiar ou constelação sistêmica. Essa é uma hipótese. Outra hipótese é que essa pessoa tem um olhar um pouco mais sistêmico, ou seja, ela não olha apenas para uma parte, ela vai tender a olhar para um todo. Então, é quase como se ela fosse integral, ela vai integrar de várias partes do teu ser para conversar contigo. Então, aí vai depender do tipo de terapeuta ou do tipo de formação que está querendo te ensinar, mas ela vai para uma dessas duas linhas normalmente. Ou ela vai ser a hipnoterapia, e normalmente a hipnoterapia, 99% das vezes, ou vai estar falando de metáforas, ou vai estar falando de regressão, tá? Porque normalmente é chamado isso, apesar de não ser só para isso o nome, normalmente é isso que está se referindo, mais a constelação sistêmica, ou você vai ter a hipnoterapia tradicional, com um terapeuta que vai ter um olhar, tipo assim, como está teu sono, como está isso, como está aquilo. Ele não vai querer só botar você na cadeira e fazer a terapia. Ele vai ter um olhar que vai estender para o teu sistema de vida como um todo. Então, provavelmente se refere a um desses, Marcinha, tá bom? Aí, qual é específico, aí a gente teria que olhar para um caso específico. Mas, assim, 99% das chances de estar se referindo à constelação sistêmica junto com a hipnoterapia. Fechou? Só um nomezinho diferente para causar um processo de marketing melhor aí.
para não falar que é duas coisas, você coloca um nome diferente, causa um impacto diferente e você tem argumentos de venda melhores ali para a hora da tua venda. Fechou? Próxima pergunta, dou-lhe uma. Se vocês me perguntarem, gente, eu vou falar o que eu quiser. E o que eu quiser não necessariamente é o que vocês precisam, entendeu? Então, se vocês perguntam, eu falo o que vocês precisam. Luciano, quando você Diga. inclui na terapia sistêmica, né, a constelação familiar, você considera que o cliente ele não é fruto só dele sozinho, né? Ele é fruto de uma convivência das pessoas que vivem em volta dele e eles sofrem todas essas influências, não é isso? Ok, vamos lá. A constelação sistêmica, por si só, não é exatamente isso, tá? Isso que você falou, a gente já tem comprovação científica que é real. Que aí a gente está falando do ambiente onde a pessoa vive ou a genética dela, né? Ou seja, a gente já tem indícios, isso provado desde camundongos até com seres humanos, que se uma mãe passa estresse antes da gravidez e por algum motivo ela desenvolve uma propensão a desenvolver uma ansiedade ali, o filho já nasce com a tendência a desenvolver ansiedade. Não, isso não necessariamente veio da avó, pode partir da mãe direto para o filho e para a filha ali. Então, isso daí é o que a gente chama de epigenética, como o teu ambiente modula a tua genética, subscrevendo ela, ativando e desativando o que tem dentro dela, digamos assim. E aí, então a gente tem esse olhar, e aí a gente também tem o olhar do ambiente, ou seja, se eu convivo com pessoas que dormem mal, se alimentam mal, não fazem exercício físico e ficam só falando de coisa negativa, a tendência de eu desenvolver um quadro de baixa saúde mental, ou seja, de falta de saúde mental em algum nível, é muito maior do que se eu estiver perto de pessoas que se exercitam, comem bem, dormem bem e falam de coisas positivas de desenvolver. Então, o meu ambiente modula quem eu sou. Isso daí é base, é uma coisa básica, assim, digamos assim, que eu não conheço nenhum neurocientista ou cientista que eu já conversei que vai contra essa linha de pensamento. Então, tanto que a TCC ela olha muito para isso, como que é teu ambiente, você pegar um bom profissional de terapia cognitiva comportamental, avaliar. E o ambiente é um dos fatores que podem impedir a melhora do cliente dentro de um processo terapêutico, mesmo com a hipnoterapia. Tá? E aí tem vários aspectos que a gente pode falar sobre isso. Quando a gente olha para o olhar sistêmico, ele diz a base, digamos assim, da constelação familiar. A constelação sistêmica para familiar, qual que é a diferença? Constelação familiar normalmente era feita com pessoas, então eu vou pegar os elementos que eles chamam pessoas, então eu vou trazer o Durante para representar uma pessoa, a Gi para representar outro, o André para representar outro e assim por diante. A constelação sistêmica normalmente é a constelação familiar feita com bonecos ou alguma outra coisa para representar, ou seja, eu não preciso de pessoas, eu posso fazer só com uma pessoa e modulando ali com bonecos, etc e tal. Do conceito, quando a gente traz da constelação, eu não sou um expert em constelação, tá, gente? Então, não sou a pessoa que é aprofundada em constelação. Tinha algumas coisinhas. Eles têm algumas leis que eles dizem que todo ser humano tem que respeitar para ter uma vida positiva, né? E, além disso, ele diz que quem modula isso é o campo. Então, o campo... quem for constelador talvez me bata, mas só para ficar mais simples a explicação. É como se fosse uma energia que está interagindo com as pessoas que convivem contigo. Então, tipo assim, eu tenho o campo ali familiar primário. Então, é meio que como meu pai e minha mãe me modulam o ambiente, só que aí para eles vão chamar de campo isso, porque você pode sentir, eles levam para uma coisa um pouquinho mais holística, tá? Não tão científica, e aí a partir disso eles vão criando alguns conceitos para se trabalhar, tá bom? Então, por que eu estou trazendo isso? Porque dentro da constelação eles vão ter algumas regras, algumas visões que não necessariamente têm respaldo científico. A questão de epigenética, a gente tem respaldo científico. A questão do ambiente que modula o teu comportamento, a gente tem respaldo científico. Mas quando a gente começa a passar assim, tipo, porque teu bisavô brigou com teu avô e aí eles têm um conflito e teu pai está travado com esse conflito e você que nunca conheceu nenhum dos dois está travado com esse conflito, a gente não tem uma constatação científica. A gente pode deduzir isso através de uma linha lógica de pensamentos, mas que não necessariamente é real. Então, a constelação familiar em si, ou a constelação sistêmica em si,
não tem comprovação científica como um todo. Tanto que tem algumas partes delas até que a gente bate muito, porque estão equivocadas, tem umas visões bem erradas, assim, que não condizem muito com a realidade e vão contra os conceitos. Agora, quando a gente fala de ambiente e epigenética, que aí sim a gente tem o respaldo, né, científico. Qual que é o grande problema que às vezes a gente vai encontrar? A gente vai encontrar alguns profissionais ensinando constelação, aí seja lá sistêmico ou familiar, e aí ele vai pegar algumas coisas da ciência que tem embasamento e vai colocar no meio para falar que tudo é científico. E não é bem assim, tá? É importante separar. Eu vejo agora o Luciano, como o Luciano enxerga. Eu enxergo a constelação como uma filosofia para você entender o conceito de relação de família. E do mesmo jeito que Maquiavel entende de um jeito, Sócrates entende de outro, Platão entende de outro mundo, cada um discorre sobre determinados temas e cada um tem um entendimento sobre aquilo, ou seja, eles filosofam sobre aquilo, eles vão criar ali uma forma de entender, de discorrer sobre. Eu entendo que a constelação é uma forma de enxergar o ser humano ali de uma forma mais familiar, com o teu contexto familiar incluído. Tudo bem? Fez sentido? Consegui responder durante? Show de bola! É sobre qual assunto? Sobre o assunto que você quiser, Cristiane. A pergunta que fizer vai ser o tema que a gente vai falar. Então, quem tiver perguntas... Então, só pegando o gancho que você estava falando, você comentou que o ambiente, dependendo do ambiente, só hipnoterapia não vai ajudar. Não é isso que você falou? Eu falei que quase isso. Eu falei que assim, a depender, o ambiente é um dos fatores que podem impedir a evolução do cliente no processo terapêutico, mesmo com a hipnoterapia. Tá. E esse ambiente que você diz, o que você está querendo... como é que a gente pode pegar 3 coisas. Tá? Eu gosto de dividir o ambiente em 3 coisas. Os recursos que você tem, as relações que você tem e o ambiente, sim, o ambiente onde você vive, ou seja, tipo, casa, como que trabalho, é o teu ambiente de vida. Então, imagina assim, aonde você vive, ok? Para resumir. Por quê? Vamos imaginar que a gente está falando de uma pessoa que ela passa fome, tá? E que ela está desnutrida, porque ela não tem alimento, e aí ela não tem saneamento básico, e toda noite ela mora perto de uma floresta com sabe, uma casa de barro, de madeira, e aí toda noite ela não consegue dormir direito porque tem onça, cobra, bicho ali perto, tá? Eu desregulei dessa pessoa 3 coisas fundamentais, 2 das 3 coisas fundamentais do ser humano. Ela não consegue dormir direito por conta do ambiente dela. A gente sabe que a privação de sono, independente de quem seja, vai desenvolver uma propensão maior a desenvolver questões de mental e físico. Todo o teu corpo, seja lá na parte emocional, psicológica, ou seja na parte física, a falta de sono vai prejudicar, tudo bem? Além disso, essa pessoa está passando por fome, ou seja, não tem nutrientes para que ela consiga sobreviver. Falta de nutrientes pode desenvolver depressão, síndrome do pânico, ansiedade, anorexia, por aí vai, dá para desenvolver N coisas. Então, ou seja, o ambiente dessa pessoa não está legal. Eu posso fazer uma terapia, trabalhar todos os traumas dela, só que se ela voltar para lá e não ter condições de se alimentar, de dormir, de viver minimamente bem, a tendência é que o próprio ambiente devolva ela para aquele padrão antigo, porque ela está no mesmo ambiente que gerou aquele padrão. Um outro paralelo um pouquinho mais simples, menos radical, que a gente pode colocar, imagina que assim, uma pessoa tem crenças de desvalor, ela tem uma baixíssima autoestima e uma baixíssima autoconfiança, e aí no meio da terapia você vai lá e descobre que é porque o pai e a mãe maltratavam essa pessoa quando ela era criança. Xingava, falava que era incapaz, inútil e por aí vai. E aí essa pessoa ainda mora na casa dos pais. Todo dia, quando ela chega na casa dos pais, ela discute com os pais sobre o mesmo tema. Não adianta eu fazer uma terapia e essa pessoa voltar para a casa dos pais. A tendência é que, se ela não mudar a forma que ela se porta, aquilo vai ser muito maçante para ela. Vai ser algo que vai bater muito de frente e é uma coisa que vai puxar a cordinha. Então, imagina um cabo de guerra que vai estar puxando para o lado negativo. Enquanto a terapia e as outras coisas estão puxando para o positivo, ela está puxando para o negativo. Então, os casos que eu tive menos resultado ou que eu não tive resultado, normalmente tem a ver com o meio, tá? Que é o ambiente. Óbvio que existem também estratégias para você modular o ambiente ou lidar com o ambiente de melhores formas. Mas
não vai ser 100%. A melhor resposta para o ambiente é você sair dele. Simples assim. Então, pô, eu tô na casa dos meus pais e tá uma merda. Aí eu tenho um plano para eu conseguir me sustentar e morar sozinho o quanto antes. Entendeu? Eu tenho que ficar naquele ambiente o mínimo de tempo possível. Só que aí, o que é um grande problema? Às vezes a gente acha que o ambiente é só aquele ambiente físico, mas o ambiente virtual também conta, tá? Então, quem que você olha no Instagram, quem que você segue, o que você absorve, que músicas você escuta, com quem você conversa no WhatsApp, que grupos você participa do WhatsApp, tudo isso daí conta também como ambiente. Tudo bem? Fez sentido, André? Fez bastante sentido, sem dúvida. Eu concordo plenamente. O problema é conseguir, né, fazer justamente essa mudança para esse cliente, né, que ele consiga melhorar a ponto de que ele não melhore só na hora em que ele tem a sessão, porque às vezes ele sai da sessão muito bem, né, dizendo que está ótimo. Quando você vai ver, provavelmente no dia seguinte ele já, vamos supor, se ele está numa depressão profunda, no dia seguinte ele cai nessa depressão profunda, mesmo estando super bem na sessão, né? Interessante. Vamos lá. Eu não acredito que uma terapia boa necessariamente a pessoa saia bem da sala, tá? Por quê? Se eu quiser que você saia dando pulos de alegria, eu coloco você em hipnose, dou meia dúzia de sugestão, você sai da minha sala virando mortal, minha vida, eu ganhei na Mega Sena. Você sai acreditando que você é multimilionário, se der sugestão ali. Então, a pessoa sair bem da tua sessão não é um sinônimo de uma terapia bem feita. Uma terapia bem feita ela vai gerar muita reflexão, tá? Na minha visão. Normalmente, as terapias que eu percebo assim, eu realmente acertei na veia, a pessoa sai pensativa. Ela pode sair, sim, se sentindo mais leve, sim, se sentindo melhor, mas ela nunca vai sair tipo, meu Deus, minha vida mudou. Não, ela vai sair tipo, foi bastante coisa. Por quê? Você acabou de lidar com muitos traumas dela. Ela precisa minimamente refletir sobre aquilo, né? Porque ou é uma pessoa muito, que aí eu não peguei até hoje, mas é uma pessoa muito despreocupada e fala assim, nossa, resolvi meus traumas, ok. E ela não vai nem parar para ver que traumas resolveu direito, para pensar a respeito. Então, uma terapia, normalmente, quando ela é bem executada, ela vai gerar um processo de reflexão na pessoa, tudo bem? E aí já é um indicativo para você. Se você está fazendo teu cliente sair super bem, 3 dias depois ele não está bem, você não está fazendo terapia, você está aplicando técnica. E aí a pessoa sai bem, mas não é um bem duradouro, tudo bem? Outro ponto interessante é que, assim, o ambiente, existem várias formas de lidar com ele. Uma das formas, a própria terapia muitas vezes vai ser já o suficiente. Porque vamos supor assim, a pessoa permite que os pais tratem ela daquele jeito. Porque normalmente ela vai discutir, mas ela nunca vai discutir botando um ponto final para a forma que o pai fala, tá? Pelo menos na minha experiência, quando eu peguei casos desse com pais, o filho, a filha não chegava e falava assim, pai, é o seguinte, você está me falando que eu sou isso está me fazendo mal, eu não aceito a partir de hoje que você fale assim comigo. Eu te trato com respeito, eu exijo o mínimo de você. Eu não vejo um filho colocando, limitando, pai, a partir daqui você já está passando além do que você pode. Normalmente você vai gritar, vai esbravejar, você vai xingar teu pai também, na tentativa de se defender. Para quem entende de triângulo de Karpman, você assume o papel de perseguidor, no lugar de mediar aquilo lá e resolver, você só vai lá e grita, esbraveja para esconder tua dor. Então, às vezes, a própria terapia vai ajudar a pessoa a ter essa mudança de posicionamento perante a família. Então, isso pode sim já resolver o ambiente dela. Para outros casos, isso não é suficiente. Aí a gente vai ter que começar modulando os micro ambientes dela. Então, aqueles pequenos ambientes onde ela pode ter o controle. Então, como que ela vai ser a relação dela com o quarto? Então, eu vou criar no quarto um lugar hiper seguro para ela, onde ninguém interfira. Aí eu vou lá e mudo totalmente quem ela segue nas redes sociais e quem ela fala no WhatsApp. Então, eu começo a modular um tipo de ambiente dele a ponto de outro ambiente equalizar a balança e afetar menos ela, digamos assim. Então, existem estratégias para você poder lidar com isso e assim por diante, tudo bem? Mas existem alguns casos onde o ambiente tem uma tendência negativa muito forte e aí a gente vai precisar que o cliente saia pelo menos temporariamente para estabelecer novos padrões antes de voltar. Tranquilo? Perfeito. Consegui responder? Oh, perfeito, Luciano, perfeito. E a Elaine está fazendo uma pergunta aqui no chat. Luciano,
O que você pode nos falar sobre a nova medicina germânica e a biodecodificação? Ó, biodecodificação, eu não, para ser bem sincero, eu nunca ouvi falar. Tá? Não é que eu nunca ouvi falar, eu já ouvi falar, mas eu nunca olhei a fundo e entendi o que que é. Então, eu nunca conversei sobre. Eu já ouvi a palavra, mas não sei nem o que que ela significa. Mas, com base no meu conhecimento, provavelmente é uma variante da medicina germânica, tentando descobrir as doenças do corpo através de padrões, etc. e tal. Ok? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de qualquer coisa que não é científica, a gente está partindo para um âmbito filosófico, ok? Então, eu vou tratar a medicina germânica ou essa biodecodificação, porque eu estou entendendo que a biodecodificação é uma variante, digamos assim, da medicina germânica, mas pode ser que eu esteja errado, como eu disse, eu nunca estudei a respeito. Vou tratar elas como uma linha filosófica, ok? Por quê? Uma linha filosófica, ela não necessariamente está querendo respeitar a realidade. Quando Sócrates fala que as emoções vêm do coração, ele está tentando entender a realidade com base no que ele tem, não necessariamente é verdade. Tudo bem, você pode pegar aquilo que te faz sentido e aquilo que não faz, você descarta. Eu acho que não foi nem Sócrates que falou que a emoção veio do coração, acho que foi Platão. Mas, whatever, foi algum filósofo aí que falou. Qual que é a teoria da nova medicina germânica ou medicina germânica? Tem vários nomes, 5 leis biológicas e por aí vai, tá? Ela foi não sei o que Hammer, eu esqueci o nome desse cara, Dr. Hammer, não sei, é o Dr. não sei o que Hammer. Hammer é o sobrenome do cara. Ele sofreu uma perca do filho dele, se não me falha a memória, por um acidente de carro. E aí, a partir disso, um tempo depois, ele descobriu um câncer e ele começou a querer estudar como que o câncer se formava, porque ele falou assim, cara, eu me alimento bem, eu faço exercício físico, não tenho caso de câncer na família, não faz sentido eu ter câncer aqui. E aí ele começou a tentar achar padrões, ele começou a achar padrões onde que ele dizia assim, por exemplo, todo mundo que tem câncer passou por um forte impacto emocional antes de desenvolver o câncer. E aí ele começou a desenvolver o que para ele são 5 leis para entender todas as doenças do corpo, ou boa parte das doenças do corpo, digamos assim, onde ele busca fazer analogias com a função do corpo, com os impactos emocionais, os significados e as interpretações desses impactos e como isso interfere na saúde do teu corpo, tá bom? Sempre com base nessas 5 leis e alguns outros aspectos ali. Nesse quesito, a gente não tem. Apesar de eles falarem assim, nossa, o Dr. Hammer fez muitos estudos científicos a respeito, nenhum desses estudos é publicado. Diz eles que porque nenhuma revista aceitou. Ou seja, tipo, todas as revistas que eles colocaram em estudo, nenhuma aceitou por ser muito disruptivo. Aí a gente tem duas hipóteses para tratar a partir de agora. Ou os estudos não eram bons, e por não ser bons, não seguirem uma linha lógica de estudo, todas as diretrizes de estudos, eles não foram aceitos. Por exemplo, eu falar assim, meu estudo, eu vi que a Gil usa vermelho e o André tem vermelho, e logo os dois sofrem de depressão. E aí eu posso construir um estudo sobre isso, porque dentro do fone da Gil tem a parte vermelha e no fundo da coisa da André tem parte vermelha, e aí eu discorro um artigo de 15 páginas e vou publicar. Esse artigo, nenhuma grande revista de artigos científicos, de divulgação científica vai aceitar. Por quê? Ele não tem minimamente uma metodologia válida, né? Então, eles vão falar assim, cara, desculpa a palavra, mas teu artigo é uma merda, logo a gente não vai publicar. Se você quiser publicar por parte, aí por si só, publica, porque qualquer um pode publicar artigo, mas você não vai publicar na nossa revista porque a gente tem uma forma de análise. Então, a primeira hipótese que a gente pode dar é que os estudos do Hammer não supriram as necessidades das revistas para serem publicados. Então, ele não respeitou ou não foi um bom estudo. Caso esse seja o caso, a gente não tem respaldo científico nenhum para ele. A segunda hipótese é que realmente os estudos deles está certo, os estudos deles apresentam bons resultados e os estudos deles respeitam tudo que precisa para ser um bom estudo. Entretanto, por ir contra toda a linha tradicional de entendimento do ser humano, medicina, psicologia, foi recusado porque causaria um alvoroço muito grande e aí, por algum motivo, digamos assim, essas instituições não quiseram fazer isso. Caso esse seja o caso, aí a gente tem um estudo que realmente tem embasamento científico.
enquanto a gente não tem certeza, porque eu não parei para olhar todos os estudos do Hammer, então eu não posso falar, eu não sou um grande especialista em analisar estudos, eu não posso falar o quão bom é, eu vou tratar como uma filosofia, ou seja, uma forma de entender o ser humano e as suas doenças. Como uma forma de entender o ser humano e suas doenças, ele pode trazer significados importantes para você ressignificar ou lidar com algumas coisas dentro da tua clínica. Tá? Importante, na minha visão, é você não pegar isso como verdade absoluta. Eu acredito que os estudos das 5 leis biológicas eles podem vir como uma hipótese e como um significado que você pode dar para alguma coisa que vai ajudar a pessoa. Por que vai ajudar a pessoa? Eu não vou pegar para uma pessoa com câncer e falar assim, então câncer é porque você sofreu um trauma, se eu resolver esse trauma, você não vai ter mais câncer. Isso é completamente falta de ética. Até, pô, isso aí, cara, nunca faça isso. Sério, se você fizer, não fala que me conhece. Pelo menos isso. Não fala que você está no meu convívio social aí. Faça esse favor. Mas vamos supor que eu estou lidando com uma pessoa que veio trabalhar comigo, fibromialgia. Eu posso sim trazer alguma explicação dali, de um cunho mais filosófico, que vai gerar a pessoa uma reflexão e, às vezes, por efeito placebo, resolver aquela situação. Então, eu enxergo as 5 leis biológicas como uma forma do terapeuta olhar para o cliente, poder usar isso para desenvolver algumas hipóteses, mas cuidado para isso não direcionar o teu tratamento, porque não necessariamente é correto, e talvez para gerar algum nível de explicação para o cliente, para que ele possa entender aquilo, tá bom? Eu, Luciano, não necessariamente falo para o meu cliente, mas muitas vezes, quando aparece algo físico, eu busco entender. Então, sei lá, apareceu uma dor X num lugar X. Eu falo, cara, o que normalmente, pelas leis biológicas, isso quer dizer? Tal, ok. No meio da conversa com a pessoa, eu falo assim, isso daqui, por um acaso, aconteceu contigo? Já teve caso da pessoa falar sim, e teve caso da pessoa falar não. Se ela falar sim, eu começo a conversar. Como que foi isso para ti? Ok, entendi. Aí eu vou lá e resolvo aquela situação e vejo o impacto que tem. Das pessoas que sofreram, teve algumas vezes que eu resolvi e teve impacto positivo, e teve coisas que eu resolvi e teve impacto negativo. Tudo bem? Então, quem te vender as 5 leis biológicas como algo científico, você tem que perguntar para a pessoa o que ela considera científico, tá bom? Porque eu já vi gente falando científico porque para ele funciona. Eu acredito que é científico porque no meu atendimento eu usei 3 vezes e funcionou. Se isso for científico para a pessoa, não tem o que argumento. Mas científico no conceito da academia científica, aí a gente não tem uma comprovação realmente firme, tá? Diz até essa teoria que o Dr. Hammer, e aí ele não ensinou isso para muitas pessoas, são muitas poucas pessoas vivas hoje que sabem fazer isso, que se ele pegasse uma ressonância magnética tua, ele falava os traumas que você tinha na tua vida, porque ia aparecer ali, tá? Mas, de novo, não tem comprovação científica a respeito. Fechou? Cadê quem tinha perguntado? Elaine, consegui responder tua pergunta? Perfeito, aparentemente consegui. Show. Vamos lá. A Gi colocou aqui, ó. Quem quiser saber o nome do cara, a Gi colocou. Heike Gerard. Cara, é esse daí. É um nome alemão. Não vou nem me atrever a falar, porque eu vou me equivocar. Hammer. É isso daí, ó. Temos um expert aqui, ó. Hipnose não verbal, a reflexão acontece. Cara, nenhuma hipnose não verbal que eu conheço não precisa de, no mínimo, um pre-talk, tá? E a partir do momento que eu tenho um pre-talk, eu posso, no pre-talk, induzir tudo que eu quiser e falar assim, quando eu estalar o dedo, você vai entrar no momento mais profundo da tua vida e eu desencadear todo o processo. Essa é uma das críticas feitas para a hipnose não verbal, tá bom? Então, não vou entrar muito no assunto porque não é minha especialidade, não é a forma que eu gosto de trabalhar. Já fiz 1 ou 2 cursos, mas se vocês tiverem interesse, tem o Gogo já falou, e o Gouveia também já deu aula sobre isso no Praticamente, então tem bastante aula deles discutindo. Mas o meu único ponto é que nenhuma hipnose não verbal é 100% não verbal, tá bom? Se eu pegar para alguém que nunca ouviu falar de hipnose, sem fazer explicação nenhuma, e começar a fazer hipnose não verbal, provavelmente vou tomar um tapa na cara. Mas, novamente, igual a hipnose também precisa de um pre-talk, a hipnose não verbal também precisa de um pre-talk. E esse pre-talk, a discussão é até que ponto que esse pre-talk direciona todo o processo ou não, tá bom? Mas, no geral, é uma pegada um pouquinho diferente aí, eu não vou ter tanto embasamento para falar. Mesmerismo, magnetismo para curar, tem gente que aplica, realmente funciona? Não.
Cara, mesmerismo e magnetismo, quando eles foram criados lá em 1800 e pouco, se eu não me engano, ou 1900 e pouco, Mesmer criou. Enquanto o Mesmer estava vivo, com a tecnologia que eles tinham, eles já conseguiam provar que era tudo placebo, tá? Quem está vendendo isso daí está vendendo mentira até hoje, ok? Ele cria uma teoria, não existe. Mesmerismo e magnetismo, eles vão partir do pressuposto que o teu corpo ele é alinhado através de uma força magnética e os polos da Terra organizam isso, e qualquer doença ou qualquer problema que você tenha aí na tua saúde física e mental é um desalinhamento, digamos assim, desse campo magnético que você tem, e através de uma imposição de mão ou ímãs, eu consigo reorganizar isso e a partir disso você se sentir bem. Para você ver que absurdo que era, na época que foi criado, Mesmer começou a magnetizar uma árvore. Então, eu conseguia fazer uma árvore ter a ação de um ímã no teu corpo. Qualquer pessoa que sabe o mínimo de física sabe que madeira não conduz, não tem um campo magnético, não conduz eletricidade, nenhum tipo de magnetismo. Então, é impossível magnetizar madeira. Eu só consigo magnetizar metais. Então, por aí a gente já vai. Não tem base científica nenhuma e qualquer artigo científico que foi colocado, se você ler o artigo, você vai ver que ele não segue as normas de aplicação. Tá bom? Então não tem nada a ver isso daí, tá? Inclusive tem pessoas que misturam a hipnose não verbal com magnetismo e mesmerismo. E aí ela está partindo por uma coisa que não tem comprovação científica. Ah, Luciano, mas e a parte que a gente ainda não entende? Pode ser que tenha energia, o cacete a quatro. Ok, se você está partindo por uma parte holística de entender o ser, tranquilo. Você só não pode falar que isso é científico, porque não é. Pode ser que um dia, com a evolução da ciência, a gente consiga mensurar isso que é chamado de energia e talvez tornar isso científico? Pode ser, mas na nossa fase atual, isso não tem embasamento nenhum, tranquilo? Tem muita... Se você pesquisar, tem bastante gente na internet que vai bater e vai fazer explicação, vídeos de 1 hora, te refutando todos os pontos do mesmerismo. E por aí não vou me estender muito, senão eu posso ficar também algum bom tempo aqui debatendo sobre todos os pontos que não são real, tá? Não tem como afirmar, né? Se não todo problema físico tivesse uma causa emocional, não haveria crianças pequenas com doenças como câncer, por exemplo. Exato. Aí, ó, por exemplo, para o Hammer, mesmo a criança passou por um efeito traumático, tudo bem? Então ele falaria que mesmo uma criança com câncer passou por um efeito traumático, porque para ele é uma lei, ou seja, nenhum câncer vai desenvolver sobre aquilo. Existem questões físicas que para ele não vão estar envolvidas com a questão emocional. Por exemplo, tomei uma martelada na minha mão e quebrei meu osso. Isso não vai ter nada a ver com a questão emocional. Mas de resto, para ele, tudo tem. Tá? Eu acho muito perigoso você padronizar tudo isso. Eu acho legal até você ter isso como conhecimento para você poder, em algum momento, fazer algum paralelo ou te ajudar com uma ressignificação, uma reeducação, uma psicoeducação para o cliente, mas tem que tomar muito cuidado até que ponto que vai. Tranquilo? Então, tem que tomar bastante cuidado isso daí. Mas não tem. Para mim, nem todo problema físico advém de questões emocionais. Eu acredito que uma questão emocional pode sim tornar mais forte um problema físico. Por exemplo, se você tem um estresse elevadíssimo, teu sistema imune cai logo, você fica mais propenso a desenvolver uma gripe, que seja. Entendeu? Isso daí, ok, para mim falar isso daí, mas a partir disso daí, tem que falar com certo cuidado. Quando eu crescer, quero ser igual a você, não. Você tem que ser melhor que eu, Bruno. Você já é um monstro gigantesco. Pô, você já tá melhor que eu, tô querendo ser igual a você. Desse jeito aí, a rodinha vai se retroalimentar legal, pô. Os dois crescer pra caramba. Eu também, vamos modelando o Luciano até crescer. Gente, vocês têm que ser melhor, tá? Quando me perguntam assim, pô, Luciano, você quer ser melhor que os teus professores e mestres? Eu falei assim, para mim, eu tenho a obrigação de ser melhor que eles. Tá? Por quê? Se eles estão me ensinando, eles estão dando a oportunidade de economizar o tempo que eles usaram para estudar, sintetizando o conteúdo para mim, eu tenho a obrigação de pegar aquele conteúdo e aperfeiçoar para ser melhor que ele. Para que algum dia, quando eu ensine alguém, esse alguém seja melhor que eu. Então, se vocês estão aprendendo comigo, não estou falando que é obrigação, mas vocês têm que querer ser melhor que eu, entendeu? Minimamente aí. Vocês todos têm capacidade para isso. O Durante, que estudou hipnose não verbal, colocou aqui, ó. Na hipnose não verbal existe um pre-talk e uma anamnese. Ok? Muitas vezes esse pre-talk, essa anamnese, Durante, você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas ele direciona o que vai acontecer ao longo do processo, certo? Na anamnese, na hipnose não verbal, o que a gente procura fazer? Procura trazer o problema da pessoa.
tá? Para que ela fique com esse problema, para quando ela entrar na hipnose não verbal, ela sozinha, tá? Ela consiga se regular, entendeu? Agora, é verdade, não existe a hipnose não verbal sem nada, não existe conversa chegar e fazer. Isso aí não tem sentido nenhum. Tá? Você tem que fazer um pré-talk, você tem que explicar para a pessoa o que vai acontecer, o porquê que vai acontecer, tá? Fazer a anamnese como você faz com qualquer outra pessoa. Né? Na anamnese, você puxa todos os problemas que a pessoa queira resolver. Né? Traça uma ajuda para ela traçando o caminho. Ó, vamos lá. Eu vou trazer aqui uma explicação. Não vai ser 100% perfeita, mas para que talvez faça sentido aí para quem está com dúvida. Um paralelo. Homeostase não é o melhor nome, mas eu vou usar homeostase, eu vou explicar o que mais ou menos eu quero dizer com homeostase. Homeostase, ele está dizendo que o corpo está em equilíbrio, ok? Não é exatamente a homeostase que você consegue com a hipnose não verbal, porque esse termo não se aplicaria ao que a hipnose não verbal quer equilibrar. Mas, para a gente não entrar em um monte de nome complicado, entenda a homeostase como um equilíbrio. Então, entenda que, por exemplo, quando você tem depressão, você tem um desequilíbrio em neurotransmissores e hormônios dentro do teu corpo que geram essa depressão. Mesmo que ela tenha causa emocional, ainda assim vai ocorrer esse desequilíbrio. O que gera esse desequilíbrio é que são outros 500, mas uma depressão ela tem esse desequilíbrio. Da hipnose não verbal, o que eles vão buscar? Eles vão querer trazer a dor da pessoa, então a emoção, o que está causando esse desequilíbrio emocional à tona, através de uma conversa. A partir do momento que você tem isso com a pessoa, você vai fazer o processo e ela meio que entra em uma, entre aspas aqui, uma abreação, tá? E aí, a partir dessa abreação, entre aspas, novamente, ela consegue atingir esse equilíbrio. Por que abreação, entre aspas? Porque a todo momento o profissional vai estar conduzindo a pessoa e fazendo ali alguns toques que para eles estimulam ali algumas coisas no corpo para conseguir fazer isso. Então, no geral, está querendo expurgar a parte negativa para conseguir equilibrar o corpo e, como consequência, ter a melhora. Tranquilo? E aí, daí, de novo, eu até hoje não vi artigo científico que respalde isso. Tem algumas explicações que eles usam que vão ter dentro da explicação alguns artigos, mas não vi um artigo específico de hipnose não verbal até hoje. Tranquilo? Tanto que o conceito de hipnose, o que é hipnose, é o que mais atrapalha os estudos sobre hipnose serem feitos, tá bom? Porque a gente tem 5 estudos sobre hipnose que têm ótimos resultados, mas cada um deles enxergou a hipnose como uma coisa diferente, logo nenhum deles podem se conversar, e aí os 5 são invalidados. Tranquilo? Porque a hipnose está participando de tantas coisas, tantos fenômenos, digamos assim, no dia a dia das pessoas, que é muito difícil definir o que é ela. A gente teria que criar uma definição para a hipnose para cada fenômeno que ela traz. E aí fica quase completamente inviável. Tranquilo? Dito isso, é super plausível também que não tem estudo sobre hipnose não verbal, porque a gente não sabe nem o que é hipnose mesmo. A gente tem 5 grandes teorias, dessas 5 grandes teorias, 2 principais de definição. Uma delas fala que hipnose é um comportamento, uma delas fala que hipnose é um estado. E depois vão ter outras 3 ali que não são tão relevantes. Mas, no geral, por que eu falei para vocês procurarem o Google e o Gouveia? Porque eu, Luciano, não utilizo hipnose não verbal. Já fiz cursos para conhecer minimamente e saber. Quando alguém quisesse falar disso para mim, é impossível ser um hipnoterapeuta que se diz especialista em hipnose, não saber falar minimamente sobre hipnose não verbal. Mas eu não sou especialista e eu não atendo com hipnose não verbal. Não, nem por não acreditar que não funciona, mas porque da forma que eu gosto de atender, a hipnose não verbal não se encaixa dentro do processo, da forma que eu gosto de aplicar a terapia, tá bom? Então, é isso aí. Durante, consegui acertar mais ou menos? Certo. Ok. Show. Mas, para conhecimentos mais profundos, procurem Google e Gouveia, que aí vocês vão ter 2 experts que aplicam cursos, que falam a respeito e que sabem muito sobre aquilo, para poder falar bastante para vocês sobre isso daí. Tranquilo? Show. Cheguei no final. Vão mandando a pergunta. Se ninguém mandar pergunta, eu vou abrir temas aleatórios aqui. Já avisei. Tá? Gente, no geral, qualquer conhecimento é válido, na minha opinião. Tá? Desde que você saiba filtrar. Todo mundo vai te vender. Vai ter gente que vai chegar para ti e falar assim, tá vendo esse suspiro aqui? Esse suspiro aqui tem
uma vitamina que é recém-descoberta, e se você comer 3 suspiros desse por dia, você equilibra teu corpo, queima calorias e nunca vai ter depressão. Se você não for minimamente parar para pensar, você vai comprar essa ideia, vai comprar um pote de suspiro e vai começar a comer suspiro todo dia achando que você vai ser saudável. E não é bem assim. Então, todo conhecimento, desde que você saiba filtrar o que é bom e o que é ruim, alguma coisa ele vai agregar na tua vida. Tranquilo? Então, eu estudei tudo. Desde o que eu falei que eu não gosto, até mesmerismo, gente, estuda. Nem que seja para você falar assim, velho, isso aqui não funciona, não tem embasamento nenhum. Mas vai lá e estuda, pelo menos para você saber isso aí. Não custa nada, tá bom? Bom, vamos lá. Luciano, gostaria de saber de você. Ok. Aí aqui é a opinião, tá? Ela quer saber minha opinião, então não necessariamente vai ser algo científico. O que seria o mais correto? Fazer uma anamnese de elite na primeira sessão e nas próximas verificar a melhor em comparação com a primeira anamnese, ou fazer uma para cada sessão, porque já ouvi dizer que a pessoa refaz a anamnese nas sessões subsequentes. Eu achei que a referência sempre seria a primeira. Tá, ok. Água com limão. Antes de eu responder a tua pergunta. Água com limão, gente, tem gente que fala que faz 10 mil coisas positivas. E algumas das coisas positivas, na verdade, é negativo, tá? Se você for olhar o que o limão faz no teu corpo, é muito louco. Você vai lá, tá tomando limão para fazer X, na verdade, ele faz o oposto daquilo. Cuidado com isso daí. Então, pega artigos científicos, pega pessoas especialistas na área que olhem para os artigos científicos para te ajudar. Indo para a tua pergunta, Cristiane, vamos lá. Eu acho que não existe regra, tá? E aí a opinião do Luciano é não existe regra, depende de como que é teu processo terapêutico e como que ele funciona, tudo bem? Eu acredito que uma anamnese de elite, aí vai variar o que é uma anamnese de elite para você, mas minha definição do que seria uma anamnese de elite. Eu entendo quando você fala anamnese de elite, você está querendo falar uma anamnese hiper blaster master completa, que vai pegar todos os aspectos da vida da pessoa. Uma anamnese nesse grau, eu não vou conseguir fazer em menos de 1h30, 2 horas. Não dá. Assim, se você for muito bom, muito rápido, muito dinâmico, 2 horas. Só que agora imagine eu pegar uma pessoa que está com depressão e eu ficar 2 horas falando sem fazer nada. Sem trazer uma psicoeducação. Sem trazer uma dinâmica. Sem trazer nada terapêutico. É só ela colocando informação para fora e eu anotando. Para mim, isso é extremamente maçante para o cliente. E se eu quero que o cliente tenha engajamento com o processo, eu quero que ele tenha dopamina com o processo, para ter motivação com o processo, para assim eu conseguir ter bons resultados com o processo, eu não posso chegar para ele e desmotivar ele com 3 horas de conversa sem nenhum resultado. Então, para mim, o terapeuta ele pode fazer da forma que ele achar melhor, da forma que mais se encaixe com o processo dele, desde que não perca o engajamento do cliente. É a única questão. Se para fazer uma anamnese completa você perde o engajamento do teu cliente, você não tem que fazer uma anamnese completa na primeira sessão. Faça parcial na primeira sessão, gere uma pequena evolução, um pequeno trabalho com ele. Na segunda, assim por diante. Tranquilo? Até porque, dependendo da linha terapêutica que você siga, você não precisa saber a vida inteira da pessoa. Tá? Eu conheço colegas que nem fazem anamnese. Eles chegam para a pessoa, perguntam qual que é o problema, o que ela deseja e começa a terapia a partir dali. Tranquilo? Então, vai variar de como que você faz a terapia, o que a terapia pede e como que aquilo vai influenciar ou não no processo. Tranquilo? Agora, Luciano, como que eu faço? Eu faço uma primeira sessão de avaliação, só que nessa avaliação eu já misturo com psicoeducação, tá? Explicações para por quê. Ela é minha sessão de vendas. A pessoa não me conhece, é o primeiro contato dela comigo, onde eu vou entender o caso dela, desenvolver um programa de tratamento, fazer explicações que façam sentido para ela, explicações de como a minha terapia funciona e a venda do meu processo. Eu faço tudo isso numa primeira sessão de mais ou menos 1 hora. E aí, a partir disso, eu já tenho boa parte das informações que eu preciso para a terapia. Entretanto, ao longo da terapia, eu vou captando algumas outras informações, até porque a própria pessoa vai trazendo, tá? E aí, se a gente partir do pressuposto que a gente trabalha com uma psicoterapia breve, e uma psicoterapia breve tende a ter resultados mais rápidos, a pessoa que fizer a primeira sessão comigo não é a mesma pessoa que faz a segunda, que não é a mesma pessoa que faz a terceira. Quem já passou por um processo terapêutico comigo percebe que, por mais que você ainda tenha problemas, você muda muito ao longo do processo, de uma sessão para outra, de uma sessão para cada 2 sessões. Então, não necessariamente o que era verdade para a primeira, na primeira sessão vai ser dali em diante.
Então, eu acho legal que mesmo que você tenha uma sessão completa, uma avaliação completa, ali uma anamnese completa, você vá calibrando ela de acordo com a evolução do teu cliente para saber o que faz sentido ou não para aquele cliente atual. Tranquilo? Sim. Então, tem cliente que chega na primeira sessão e fala assim, Luciano, eu já vou resolver meus problemas hoje. Eu falei, velho, mas você nem conversou comigo. Eu não sei nem se eu te ajudo. Ah, mas fulano me falou que 20 minutos de sessão de hipnose resolve. Eu falei, vai lá conversar com fulano, então. Cara, aí, pô, queria eu saber resolver tudo os BO em 20 minutos. Cara, ia atender tanta gente. Já ia ser bilionário. Fácil, fácil. Brincadeira essa parte, vamos lá. Quando você explica para o seu cliente sobre a hipnoterapia, você explica pela linha da neurociência? Eu normalmente não me posiciono como hipnoterapeuta, me posiciono como psicoterapeuta. A hipnoterapia vai para captação, para vender, tá? E quando é indicado para algumas pessoas que me conheciam quando me posicionava como hipnoterapeuta. A partir do momento que a pessoa entrou no meu consultório, eu sou um psicoterapeuta, tá? Onde a hipnoterapia é uma das abordagens que eu sei. Dito isso, depende do cliente. Como eu vou explicar, vai variar do cliente. Se eu pegar um neurocientista e eu for trabalhar com ele, velho, eu só vou falar daquilo que tiver respaldo científico. Eu vou falar de artigo, vou falar de estudo, vou falar de modelos da mente diferentes, existem N modelos da mente diferentes aí, e aí assim por diante. Se eu pego agora uma tiazinha que nunca estudou, que não sabe ler e escrever, só que ela veio lá fazer terapia comigo, eu vou simplificar ao máximo e citar a mínima coisa de neurociência para ela, porque não é necessário. Então, eu adapto o meu processo para o cliente que está na minha frente. E se precisar falar sobre a neurociência, eu sei. Se precisar não falar de neurociência, eu sei também. E aí eu vou adaptar o meu processo para aquilo que for real. Tranquilo? Então, não tem uma regra. Mas, no geral, existem alguns pontos que eu explico porque fazem sentido no meu processo terapêutico, que é o que é um engrama. Normalmente, assim, eu explico o que é um engrama neural, eu explico qual que é a origem dos problemas da pessoa e como que a terapia vai trabalhar com base nisso daí e até que ponto que eu posso levar ela. No geral, eu vou explicar isso não necessariamente da mesma forma, não necessariamente dando nomes, a depender da pessoa. Mas isso daí é uma coisinha básica que eu explico. Aí, se vocês não sabem exatamente o que é um engrama, o que é essas coisas, tá na hora de estudar um pouquinho mais de neurociência aí, ou perguntar aqui, que aí eu explico. Fechou? Próxima pergunta. Se ficou dúvida, se não fez sentido, vocês falam, gente. Eu tô seguindo aqui porque, para mim, tá fazendo sentido. Ok? Ou abre o microfone, ou escreve quem tiver dúvidas. Senão eu continuo falando. É aquele padrão. Se eu falar o que eu quero, não é necessariamente o que vocês precisam. Ok? Já que ninguém quer perguntar, vocês estão assistindo Peaky Blinders? Lançou mais uma temporada. Está muito legal. Show de bola. Vamos lá. Mais alguma pergunta? Porra, peraí. Antes de eu ir para qualquer outra pergunta. Marines, para você ter ideia, se você quiser explicar por uma linha mais neurocientífica, você não pode falar de modelo da mente de Milton Erickson, tá? O modelo da mente de Milton Erickson, ele não é um modelo que representa a realidade. Tranquilo? Para você ter ideia. Então, aquilo de consciente, subconsciente, inconsciente e fator crítico não tem embasamento neurocientífico. Ele é uma alegoria criada para você entender como a mente funciona, mas entenda que a mente é um produto do seu sistema nervoso, então a gente pode cair numa discussão muito louca de que modelo da mente realmente a gente pode usar ou não. Tá? Qualquer modelo da mente vai estar equivocado. Até o sistema 1 e sistema 2, ele não é completamente correto. Ele está tentando simplificar uma coisa que a gente não entende por completo, 100% ainda. Tá? Então, de novo, você tem que ter uma dosagem aí para saber até que ponto que você vai ou não. Ok? Se eu estiver, por exemplo, falando com um neurocientista e eu falar de um modelo da mente, na hora eu vou falar para ele assim, óbvio que isso daqui não tem respaldo científico, mas só para você entender metaforicamente como o nosso processo vai funcionar, eu posso explicar ali e depois eu entro. Ok. Mas agora, se eu pegar uma pessoa completamente leiga e falar do modelo da mente para ela, puta que pariu, ela vai virar um mortal para trás e falar assim, caralho, é isso. Por isso que as outras coisas não funcionaram, tá? É importante você entender que desde a tua explicação de como a terapia funciona, o resultado da tua terapia está sendo formulado. Se você não conseguir explicar bem, criar um bom contexto, uma boa etiologia para a tua terapia, ela pode fracassar simplesmente pela falta disso, ok?
E o modelo da mente de Milton Erickson, a depender de como for explicado, é uma excelente etiologia. Não necessariamente verdadeira cientificamente, mas como etiologia e contexto para terapia, ela é bem forte nesse sentido. Tranquilo? Próxima pergunta. Deu tempo de eu falar um monte, ninguém me perguntou. Vou começar a falar de Peaky Blinders, vou falar aqui de Stranger Things, vou falar aqui de Doutor Estranho, tá? Vou começar a falar aqui de... vou pegar aqui meu ovinho que eu comprei quando eu fui assistir Jurassic Park. Tá? Vamos começar a falar de filme, já que vocês não querem falar de terapia, não tem mais pergunta. A gente vai para filmes. Ó, vou dar uma chance. Se ninguém perguntar, vou começar a falar de filme aqui. Aquele filme polêmico, né? Como é que é o nome do filme? Aquele que... último lançamento aí, Hypnotic. É Hypnotic? Isso daí a gente apaga. A gente finge que não existe. Tem filme que é tão ruim que não merece nem ser citado. Verdade. mas eu prefiro o Doutor Estranho. Doutor Estranho, puta que merda, gente. Puta que pariu. Marvel tá calentando nossos corações com os filmes delas. Eu adoro os filmes Marvel. Eu só não vou dar spoiler aqui, porque tem gente que sabe onde eu moro e eu corro risco de vida. E não tá tão... eu não vou apurar aqui. Mas, ó, até o pessoal fazer pergunta... Cara, olha isso. A Marinês está perguntando como você lida com clientes que acham que tudo é espiritual. Ih, que legal! Isso aí é da onde? Cara, é o balde de pipoca de quando eu fui assistir Jurassic Park. Ah, que legal! Eu nem gosto de balde de pipoca, nem como pipoca, mas eu falei, cara, eu vou comprar só para pôr de enfeite no meu quarto. Muito bonito. Aí muito tá aqui. Bonito. Pode. Bom, Marines, se o problema da pessoa é espiritual, então ela não precisa de mim, ela precisa de alguém que saiba a espiritualidade. Eu vou falar isso para ela. Então eu não posso te ajudar. Se o teu problema é de cunho espiritual, quem vai poder te ajudar é quem entende da área espiritual. Eu não trabalho com essa área, então não sou eu a pessoa indicada para te tratar. Eu vou falar isso. Não importa se eu acredito ou não que seja espiritual ou não. Tá? Se a pessoa acha que eu só não vou poder ajudar ela, porque o meu trabalho não é. Mas me falaram que a hipnose é isso. Eu falo assim, quem te falou que a hipnose, ou ele trabalha com alguma outra coisa que não é hipnose e está dando nome de hipnose, ou ele te explicou errado. Tá? Eu busco ao máximo não desmerecer. Por quê? Pode ser que se a pessoa acredita muito e ela vai lá dentro de um contexto espiritual e faz um tratamento, pode ser que o efeito placebo ajude ela a melhorar. E pode ser que exista essa parte espiritual que a gente ainda não consegue contabilizar, mensurar, estudar, e ela sim resolve o problema da pessoa. Tá? Como eu não posso falar cientificamente de espiritualidade e eu não trabalho com a espiritualidade, eu não sou a pessoa que pode direcionar ela para esse ponto. Tranquilo? Normalmente vai ser isso que eu vou falar. Agora, se a pessoa dizer, não, mas eu acho que é espiritual e eu quero trabalhar com você. Eu vou perguntar, mas por que você quer trabalhar comigo se o meu processo não é espiritual? E aí, a depender da resposta dela, eu vou aceitar ela como cliente ou não. Eu vou trazer ela para uma sessão, para um bate-papo ou não. Tudo bem? E aí é muito de feeling, ok? Peraí, Sérgio, já falo. Só tem uma pergunta que a Marcinha mandou no privado aqui para mim para responder antes, que é assim: tem alguma novidade no ramo de terapia, visto que você é bem inteirado? O que você indicaria colocar na bagagem terapêutica? Tem coisas, hein? Na minha opinião, Luciano, qualquer coisa que você estude sobre terapia vai te agregar em algum nível, nem que seja em bagagem para você saber conversar e direcionar o teu cliente. Mas eu, Luciano, hoje, eu ia falar hoje, mas faz um puta tempo que eu estou dizendo, eu estudo muito da parte de neurociência. Como que a neurociência entende o comportamento e a mente humana para, a partir disso, alinhar. Então, quer ver, ó? Vou pegar aqui o que chegou essa semana. Não chegou todos ainda, tá? Aliás, o que chegou semana passada. Não chegou todos, mas chegou. Vou mostrar alguns livros que chegou aqui, que é o que eu, Luciano, estou estudando. Calma aí. Eu nem guardei. Vamos lá. Ó, para quem perguntou de medicina germânica, eu estou falando porque eu comecei a estudar. Eu descobri esse livro. Não sei se ele é bom, não sei se provavelmente não é científico, mas para eu poder saber discutir e falar com as pessoas sobre, eu comprei ele, ok? Então, não sei. Comprei esse outro que também fala disso. Luciano, você está falando porque você usa? Não. É que para eu poder bater e falar que não é verdade, eu também preciso estudar. Não adianta eu falar que não é verdade
e nunca ter lido um livro a respeito. Então, de novo, não é porque eu estou falando aqui que eu vou utilizar, mas são coisas que eu estou estudando. O lado bom e o lado ruim, epigenética, 10% humano, por que nós dormimos. Cara, esse livro aqui, eu jurava que ele não era tão grande. Quando ele chegou para mim, até deu uma coisa. Ele tem quase 700 páginas. Que chama O Gene, que vai falar de genética também. Tá bom? Calma aí, deixa eu colocar para cá. Qualquer coisa vocês me pedem e eu volto os livros, tá? Porque é tanto livro que eu não vou conseguir segurar tudo de uma vez. Eu vou botando aqui em cima. Aí tem aqui dor nas costas, que vai falar de alguns estudos científicos que provavelmente as tuas dores nas costas não necessariamente são por conta de hernia de disco. O Mistério da Consciência. Qualquer livro do Antônio Damasio é foda, tá? Eu já li alguns. Esse daqui tá vindo para coleção. Obviamente também é muito bom. Uma Voz Sem Palavras, ok? Drogas para Adultos, porque me perguntaram esse dia sobre drogas e eu quero saber falar um pouco mais sobre o assunto. Eu logo comecei a estudar um pouco mais sobre o assunto. Motivação 3.0, me indicaram esse livro. A Mente Vencendo o Humor, ok? Esse livro, ele passa uma série de abordagens da terapia cognitiva comportamental para você, terapeuta cognitivo comportamental, aplicar com o teu cliente. Então, esse é um livro que o teu cliente compra, se você trabalhar com essa linha, obviamente, para ele ter em casa e você começar a conversar com ele. Então, fala assim, vai em tal página, faz tal exercício, vai em não sei o quê. Então, é para ele ter ali e você conseguir direcionar ele. Tem os que são para você utilizar, para você ter, e são aqueles que é para eles terem. Então, aqui estão algumas coisas que eu estou estudando atualmente, ok? Tem mais vários livros para chegar, tá? Tem mais uns 10 para chegar. E tem mais uns 50 que eu ainda não li, que eu já comprei aqui em casa. Então, no geral, eu estou estudando sobre neurociência e algumas outras coisas para eu saber discutir a respeito sobre. Na minha opinião, tudo isso ajuda. Aí outras coisas... chegou mais um, gente. É que esse daqui eu peguei para dar uma folheada. Que esse daqui é do Pedro Ivo. Eu acho que ele já fez resenha com a gente. É de hipnose. É um dos poucos de hipnose que eu não tinha lido ainda. Eu comprei para dar uma folheada. Olha, eu vou te matar de inveja. O meu tá autografado, tá? Só pode matar de inveja se for arrumar um autógrafo para mim. Senão fecha aí e eu expulso daqui. Quando ele vier no Rio, eu posso pedir para autografar. Ele vem quase sempre. Eu ainda não li, mas se o glossário, se o sumário, aliás, estiver certo, provavelmente é um bom livro. Vai ser um dos melhores. É um excelente livro. Eu gostei muito. Agora, falando de outra coisa que eu acho importante, filosofia. Aqui que eu estava lendo, dando uma folheada esses dias. Sêneca. Eu ia falar Soneca. Por que eu li Soneca, gente? Sêneca, A Arte da Sabedoria, foi um livro que eu encontrei aqui numa coisa que eu comprei. Não é muito bom. Estou lendo O Melhor do Cortella, que são algumas reflexões do Cortella. Esse daqui, não sei se vale a pena indicar. Você já leu Caibalion? Caibalion ainda não. Eu escutei o audiobook, mas eu escutei deitado na cama, então eu dormi com 15 minutos e acordei e já tinha acabado. Preciso reescutar. Em Busca de Nós Mesmos, eu estou lendo também. Lendo não, né? Eu dou uma folhada, li algumas coisas. Então, deixa eu ver mais qual que tem aqui. Eu tô lendo esse daqui, de vez em quando, todo dia eu leio pelo menos uma ou duas metáforas desse livro aqui, que é do César Bueno. Ele vai falar sobre metáforas, literalmente. Então, são histórias para você contar. E aí, por que eu leio? Porque eu vou tirando alguns insights e desses insights eu posso ajudar meu cliente com esses insights sobre histórias aleatórias, tá? Tem esse livro aqui, esse eu realmente estou lendo, não estou folheando, que é O Chapéu do Mago, do Italo Marcilli, porque eu escutei coisas boas e ruins sobre ele. Então, eu estou lendo o livro dele para saber se as partes boas ou ruins estão certas. Eu não concordo com muita coisa, acho o livro complicado demais porque ele quer ensinar, mas tem algumas coisas filosóficas aqui que podem ser interessantes para o cliente. Deixa eu ver mais o que eu tenho aqui. Tudo isso aqui eu tô Durante está perguntando se dá para fazer um download direto do cérebro. Porra, seria foda, hein, gente? Economizaria tempo do caralho. Meu sonho. Aquele negócio que o Elon Musk tá querendo fazer, eu sou o cara que mais torce. Gente, é isso. Mas, no geral, estuda terapia cognitiva comportamental, estuda psicanálise, estuda filosofia, neurociência, comportamento humano e sintetiza de você o que faz sentido e o que não faz, e você vai ter um bom começo aí.
ou faça formações que abordem tudo isso. Por exemplo, a formação em terapia neurosistêmica, ela aborda N fatores diferentes, N linhas terapêuticas diferentes para que ela filtre. Agora, eu não posso nem falar que, tipo, a linha, eu vou dar um curso de terapia junto com a escola NOS, mas o nosso nem foca em tanto. Então, por exemplo, constelação familiar, a gente não vai falar nada. Na parte, tudo que não tem embasamento científico, a gente não fala. Então, tem coisas que não tem embasamento científico que podem ser até interessantes para você utilizar, mas que a gente não vai falar porque a pegada do curso é ser mais científica. Tranquilo? Mentalismo e leitura fria são técnicas, tá? Mentalismo são técnicas. O Bruno Oliveira tá aí? Não, já saí. O Bruno Oliveira, ele tem um curso. Mentalismo é uma área da mágica. Você consegue, através do mentalismo, fazer mágica, ok? Leitura fria, normalmente, são frases pré-prontas de um contexto certo que eu vou aplicando, pegando o feedback da pessoa e ela acha que eu estou lendo a vida dela e, na verdade, eu não estou lendo. Não, perdão, leitura quente, eu acho que é isso. Ok, mas indiferente. Não tem embasamento científico, são técnicas para você conseguir ludibriar, entre aspas, a pessoa. Tá? Então, mentalismo usado em mágica é maravilhoso. Agora, dependendo do contexto que ele for ser usado, não é tão legal, não. Tranquilo? A Cristiane Ribeiro perguntou: um dia a pessoa me perguntou sobre regressão de vidas passadas. Eu expliquei, mas a pessoa era espírita e teimou que existe sim. Eu disse, se faz sentido para você, assim, ok. Eu já falei várias vezes no grupo sobre as teorias de vida passada. Toda vez que me falam das vidas passadas, eu explico aquelas teorias e falo assim, veja o que mais faz sentido para você e o restante descarta. Me avisa qualquer que eu vou lidar contigo como se fosse essa verdadeira. Dor nas costas eu tenho. Eu não li ainda, me disseram que é bom, tá? Esse da dor nas costas. Nenhum desses livros, tirando os que eu falei que eu estou folheando e lendo, todos aqueles que eu trouxe a caixa para cá, eu ainda não li, gente. Acabou de chegar. Eu não sou tão rápido assim, ok? Gostaria. Já leu alguma coisa da Ana Beatriz Barbosa? Eu acho que não. Deixa eu ver quem que é a Ana Beatriz Barbosa. Ana Beatriz Barbosa. Não li. Pelos livros que apareceu dela aqui, não. O Corpo Fala, já me indicaram, mas eu não li, não. A Mente Ansiosa também não. Nenhum delas que apareceu aqui para mim, eu li, não. É bom durante os livros dela? Eu tenho acompanhado alguma coisa, algumas entrevistas dela no YouTube. E ela trabalha muito com o pessoal com problema de depressão profunda, suicídio, entendeu? E ela conta, inclusive, um caso de uma pessoa que ela atendia e que, estava maravilhosa, entendeu? Estava maravilhosamente bem. Tanto é que ela ia na casa da pessoa, essas coisas todas, para acompanhar, né, e viver. Aí um dia ela deixou de ir. Essa pessoa mandou cada empregado fazer alguma coisa e pulou do prédio. Quer dizer, é muito difícil, né? O tratamento desse tipo de depressão que chega ao suicídio. Sim. Né? Você Olha precisa ter só, muito cuidado. Só corrigindo, eu já escutei um podcast dela. Eu estava vendo que a cara dela não era estranha. Quando ela foi em Inteligência Limitada, eu acho que eu estudei. Isso, mas eu não lembro. Exato. É ali que ela falou sobre isso. Quando você falou dessa história, eu falei, puta, essa história não me é estranha. Deixa eu olhar. Eu olhei o rosto dela e pesquisei. E eu tenho quase certeza que eu vi uns cortes ou eu vi o podcast inteiro dela. Mas os livros mesmo. Esse livro Mentes Perigosas eu ainda não li. Eu não li ele todo. Eu dei uma lida em alguns pedaços dele, algumas coisas dele ali que me chamaram a atenção. Ele é muito bom. Show. Gente, eu não vou falar que eu vou ler para vocês, porque tem tanta coisa que eu estou devendo aqui em casa ainda que... Eu já pensei. O meu poder especial, eu ia conseguir fazer 5 clones. 4 ficar lendo, não, 3 ficar lendo, 1 ficar passeando, curtindo, e eu ficar atendendo. Aí eu conseguiria dar conta de uma parte dos livros que eu tenho em casa. Puta que pariu, Maria. Mas, mestre Luciano... Luciano, só uma perguntinha aqui. Diga. Luciano, você conhece o Dr. Mahatma? Cara, não me é estranho. Calma aí, deixa eu ver a foto dele. Não é o... Não é
Fica lá em Nova York? Ele não é dos Vingadores, ele é um personagem. Ah, Manhattan, sim. Tá? Ok. Que É que você ele... falou Manhattan. A hora que você falou Manhattan, veio um cara indiano na minha cabeça. Eu falei, será que ele tá falando disso? Mas o Manhattan, sim. Conheço. Então, ele se desdobra, né? Ele consegue colocar cada pessoa fazendo alguma coisa. Cara, para quem já assistiu Naruto tem o Jutsu Clone das Sombras. Tudo que os clones dele faz, a hora que ele absorve, ele desativa o Jutsu, ele aprende instantaneamente. Cara, é meu sonho. Juro, sonho. Sonho. Se eu conseguir fazer 10 desse, nossa, velho, eu ia dominar o mundo. Com 10 de mim, eu ia estudar tanta coisa, velho, que eu ia virar, sei lá, pós-doutorado em medicina, tudo, velho. Porra. Ali é bom. 2 para cada área. 2 para medicina, 2 para psiquiatria, 2 para não sei o que. Conhece a foda. Sonho de consumo. O foda é que o Manhattan, ele é onisciente ou é onipotente. Então, ou ele sabe praticamente tudo, ou ele pode fazer tudo. Eu não lembro agora. Mas ele Inclusive tem um filme, tá? Eu não estou conseguindo lembrar o nome aqui, mas eu aconselho o pessoal a assistir esse filme aí. Os Vigilantes, eu acho que tá? Mas ele tá no título em inglês. Depois eu boto aí pro pessoal aí no grupo, se quiser assistir. É muito interessante, tá? É a história dos super-heróis, né? E tem muita história interessante ali. É muito bacana. Cara, não me é estranho. Ou já me indicaram, ou eu já assisti. Os Vigilantes. Eu não sei agora, durante. Mestre Luciano, a gente vai fazer o seguinte. Vamos encerrar. Tecnicamente, né, que nem a nossa Gisele, tecnicamente a gente já passou do horário, então a gente vai fazer o seguinte, vamos deixar, já que o pessoal está sem as perguntas, vamos deixar para a próxima resenha, para a nossa próxima aula sua aí, e a gente finaliza aqui, e se quem quiser ficar por aí, a gente continua depois da aula. Aqui, ó, tô colocando o nome do filme no chat aí, tá? Show. É isso, então. Obrigado a todos que estão ao vivo, obrigado a todos que estão assistindo. Espero de coração que você tenha conseguido aprender alguma coisinha e saído tendo um pouco mais de conhecimento do que quando você entrou aqui. E espero que vocês aprendam e continuem evoluindo cada dia mais. E rede social, você tem, Luciano? Instagram, Luciano Garcia, você vai entrar lá para ver vários nadas e só. Perfeito. É isso aí, então. Então, pessoal, estamos encerrando mais uma aula sensacional que tivemos aqui, de perguntas e respostas do nosso mestre Luciano. Agradecemos imensamente ao Luciano Garcia por essa aula que nos foi dada. E eu quero, através de toda a nossa equipe, nossos diretores, agradecer a todos que estão aqui presentes e a você que está aí nos escutando no Spotify e a você que está nos assistindo no YouTube, já deu seu like? Então, dê seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso ajuda a aumentar a comunidade do Praticamente e assim mais e mais pessoas irão ter essas informações valiosas. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!